cego ainda, ainda tenho até dificuldade de manipular o microfone. Mas, pois bem, vamos ver o que Deus nos traz aqui como uma mensagem. Mas antes eu vou dar uma relembrada, né? O pessoal que está vindo no encontro, onde que vem o encontro dos pais e dos casais, né? O pessoal, dá um puxãozinho de orelha, o pessoal que não está vindo, né? Acredito que está sendo muito bom, né? Estar juntos compartilhando da palavra de Deus. Sempre esse momento é muito bom. Lá é diferente daqui, que fica à frente, todos assim olhando, né? Momentos mais amistosos, né? Onde que podemos interagir mais, né? Cada um se expor a sua opinião, né? Nesse primeiro momento a gente ainda está acolhendo as nossas dores, né? A gente está ainda nesse tempo conhecendo um pouquinho de si, isso que a gente está tratando, né? E também gostaria de estender o convite, né? A gente sempre fala, né, reunião de pais, né, e casais, né? Mas também aos solteiros adultos, né? Aqueles que não estiverem participando nos jovens, né? Pode estar com a gente naquele momento. Para mim, eu gostaria que fosse semanalmente, né? Ou se tivesse um tempo maior para a gente estar conversando e falando e aprendendo da palavra de Deus. Nesse encontro, né, ele tem uma temática que chama-se autoconfrontação. Por favor, abram as Bíblias aí em Mateus 7, de 1 a 5. Por favor. Mateus 7, vamos ver aí de 1 a 5. Não julgueis para não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então essa autoconfrontação bíblica, a gente nesse primeiro momento tem trazido entendimentos e conhecer um pouquinho melhor a si mesmo, né? Justamente para depois negá-lo. A gente muitas vezes não, com essa questão moderna, a gente fala, né, que o pessoal anda correndo, criando um monte de atividades, um monte de coisas para se fazer, né? A gente está sempre ocupado, né? Então é isso que a gente acaba comprometendo parte da nossa vida, né? Em trazer grandes ocupações que não refletem a glória de Deus, que sim é para enchermos um vazio, né? E a gente sabe que só preenchido pela pessoa de Cristo e pela missão a qual Ele nos deixou. Então tem sido rico, e o objetivo mesmo dessa temática, né, é trazer para nós o amadurecimento. É uma busca pela sabedoria da vida. A gente entende que é difícil mesmo, né, estar nesse mundo. Muitas questões, né, que nos afligem, e nessas questões muitas vezes falhamos. Então precisamos melhorar mesmo a nossa conduta como pessoas, como indivíduos. Precisamos melhorar os nossos relacionamentos familiares, o relacionamento entre marido e esposa,
relacionamento entre pais e filhos, né? O nosso relacionamento entre as nossas outras pessoas da nossa família, né? O relacionamento entre nós, irmãos, né? Que estamos na comunidade. Precisamos melhorar, sim. E principalmente endireitar, uma vez que trazemos a consciência, né? Aquilo que realmente está errado diante de Deus, endireitar nossos caminhos. A própria palavra nos diz, né? Como Deus diz, que os seus caminhos são mais altos que os nossos. E muitas vezes a gente assim, exortado pela própria pessoa de Cristo, dizendo: não vos enganeis. Então, você lendo o Novo Testamento, você vai encontrar algumas frases ele dizendo que a gente não se enganeis. Por quê? Porque é sinal que a gente se engana. Esse auto-engano aí, ou auto-sabotagem aí que fazemos, né? É uma tentativa, muitas vezes, de satisfazer o nosso eu, de driblar os nossos desentendimentos, de disfarçar, né? Maquiar os nossos pecados, que muitas vezes a gente tem essa questão de diminuir a intensidade do pecado, né? Quem peca sempre quer diminuir um pouquinho a intensidade, né? Diante de um Deus que é justo, um Deus que é santo. Então muitas vezes tem essa tendência a encobrir-se, né? Nossos olhos, e uma vez que a própria palavra diz que nossos olhos, uma vez que nós cremos em Cristo, foi rasgado o véu, os olhos foram desvendados. Então agora nós, como igreja, como pessoas, como os filhos de Deus, nós temos uma missão e uma função no mundo, né? Uma das quais sermos sal, sermos luz. E como agiremos, né? Uma vez nesse mundo, esse mundo que sabemos, né, que jaz no maligno. Nós, né, estamos aqui para isso, para podermos acolher as pessoas que a quais não conhecem a Cristo, nas suas dores, nas suas dificuldades. E uma vez que a graça nos chegou e assim aprendemos da palavra de Deus, somos nós que temos essa missão de ensinar as pessoas a viver de uma forma justa, santa, diante de Deus. Porque o homem natural, ele conhece daquilo que é próprio. Então, o homem natural anda conforme a sua natureza. Ele não conhece, né, verdadeiramente a palavra de Deus e como deve agir em sua conduta. Mas aqueles a quais nasceram de novo, estão regenerados, eles sim, eles devem conhecer, eles são conhecedores, e muitas vezes é isso, gente. É essa missão que devemos entender. Nós devemos amadurecer, não só para benefício nosso, né? Amadurecermos tanto na palavra e amadurecermos como sábios para esse mundo, né? Como para benefício das outras pessoas a quais estão ao nosso redor. E por isso é chamado essa temática de autoconfrontação, né? Porque esse autoexame, né, que muitas vezes não fazemos, né? Então o versículo também chave dessa temática a qual estamos abordando é Efésios 4, 22 até o 24. Estou conseguindo ouvir bem? Será que eu estou falando no microfone aqui certinho aqui? Talvez o Sandro colocou e encosta no queixo o microfone. Eu falava aqui. Falava aqui.
Beleza. A próxima vez que me convidarem, faz igual o Silvio César. Aqui? Tá bom. Não dá choque não, né? Muito bem. Vamos lá em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então essa palavra aqui, acho que na versão NVI, pode ser que seja um pouco diferente, mas não muda o contexto nem a ideia. Como vemos aqui, gente, no 22, né? E devemos despir do novo homem, da natureza, né? Uma vez que nós fomos nascidos de novo, para aqueles a quais se entregaram a Jesus Cristo, né? Eles devem sim renovar a maneira de pensar. Então, assim que nós devemos que renovar nossa maneira de pensar, que vem das tradições, que vem da nossa criação familiar, que vem de toda a construção da qual aprendemos, né, em convívio com a sociedade, né, na escola, junto aos grupos que quando não estamos com a família, né, nos ajuntamos aos outros grupos, às outras companhias, né, e assim forma toda aquela gama, né, de outras criações, de outros modos de pensar. Então aqui já mostra que devemos revestir-se do novo homem. E isso já é para nós aqui uma ordem, né, que devemos cumprir. E buscar sempre essa santidade aqui. Santidades provenientes da verdade. Então nesses encontros, só para ter uma ideia, o que transforma, o que cura, né, não é muitas vezes o que a gente está trazendo, não é muitas vezes a palavra a qual nos ensina, muitas vezes é o abraço do irmão, muitas vezes é a companhia de estarmos juntos aprendendo, né? A bênção muitas vezes está na comunhão, né? Em você saber que uma vez você muitas vezes está bem, mas outras pessoas não estão bem, né? Então toda aquela sintonia que se cria em um grupo, né, muitas vezes é o que cura, tá? Muitas vezes até eu falo, né, a gente não traz aqui uma coisa nova, né, uma coisa assim, olha, tô trazendo aqui para vocês uma coisa diferente, né? Não, trazendo as coisas a quais a gente está acostumado a lidar, e muitas vezes é aquela chamada, né, de atenção, de cumprirmos e realizarmos aquilo que realmente sabemos que temos que fazer, e desarmarmos e todas as nossas barreiras, desarmarmos, né, esse despojar do velho homem, né, justamente isso, desarmar todas aquelas defesas que você tem criadas, né, ao longo da sua construção como pessoa, se desarmar e se abrir, né, a mensagem, se abrir, né, a esse amadurecimento. E muitas vezes sabemos que amadurecer não é idade, né? Não é o amadurecer biologicamente é a idade, mas muitas vezes esse amadurecer em Cristo, né, é aplicar a justiça. Se amadurecer em Cristo é aplicar a palavra, né, em todas as situações, Então não tem uma situação onde que a Bíblia não se sirva como referência. Não tem nenhuma situação.
Ela trará para nós todas as respostas para as nossas mazelas, para todo o mal que acontece, para a ferida que surge, né? Então, quando temos isso, a Bíblia, como a única regra de fé e de conduta, aí não é, por exemplo, quem está trazendo a mensagem hoje, não é alguma coisa que eu vou trazer, e sim é o próprio Deus, em sua palavra, que lhe confronta a escolher. A escolher, se você quer a bênção, né? Escolha, ou senão você vai estar escolhendo a maldição. Então, esse poder de decisão, né, está na nossa mão, mudarmos a nossa conduta e muitas vezes trazer à memória, né, muitas coisas do passado, né, para realmente trazendo algumas coisas, resolvermos essas coisas e caminharmos em diante. Muitas vezes a gente traz aquelas correntes pesadas e vamos trazendo ao longo da vida, né? E esse é um fardo que o próprio Cristo fala que nos ajuda, né, a carregar. Muitas vezes não, a gente não quer colocar, não quer que Ele ajude. A gente continua ainda no nosso mundinho, né, vivendo na velha maneira estando na velha maneira de viver. Nosso velho homem, né, a gente deixa de aproveitar muitas vezes. Então é sempre essa confrontação entre o velho homem, o novo homem, entre o altruísmo, que é você deixar um pouco algumas coisas duas de lado e ir dar um passo adiante em ajudar aqueles que também precisam, abdicar de alguma coisa, né, sua, né, para ajudar aqueles que também precisam. Então, em confrontação com o egocentrismo, que é sempre querer as coisas para si, sempre querer as coisas para si. Então, isso é observado muitas vezes, não só como... Nossa, cara, que eu falo fica alto, né? Não sei mexer nisso aqui, né? Então, muitas vezes, nem só a Bíblia traz essas informações. A gente já vê que o egocentrismo e o egoísmo, né, até mesmo na sociedade já se falam, porque realmente traz para você benefícios, né, mas para outros, né, vai atingindo a outros. Uma vez que você vive focado em si mesmo, você vai atingindo outros. Muitas vezes esses outros estão na sua família, são os seus filhos, são o seu cônjuge. Muitas vezes também essa confrontação também que o novo homem, né, é uma pessoa positiva para a vida, é uma pessoa que está vendo sempre as coisas boas em meio às coisas que geralmente todo mundo acha que é ruim. Ele consegue enxergar, ele consegue ver o que ele consegue extrair, diferente do velho homem que vê só coisas negativas. Ele só vê, só enxerga o lado ruim das situações. Ele só vê condições ruins, desfavoráveis. Então, também, em contraponto, também esse novo homem, ele encontrou o sentido da vida. Ele tem um propósito para viver. O velho homem não, né? Ele anda sempre sem esperança, sem sentido. E quando a gente fala do velho homem, né, a gente começa a lembrar não só de nós, mas das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, esse papel de estarmos ajudando e carregando as cargas e olhando para o outro, né,
a gente começa a ter a compaixão, né? Por saber que ele não tem esse lado, ele não é capaz de se desenvolver. Também com um contraponto principal, né? Que a gente vai dividindo as coisas, a gente vê também entre o nosso pecado e a santidade. Muitas vezes essa questão não é relatada porque esvazia a igreja, né? É sempre abrandando isso, como eu falei para vocês, é sempre mais brando, né? A questão do pecado, uma vez que quando você começa a ter intimidade com Deus e conhecê-lo, você vai entendendo essa questão da justiça. Eu ia trazer hoje uma mensagem que não era eu que tinha preparado. É uma mensagem que chama-se Os Pecadores na Mão de Deus Irado. Como perguntaram para mim se eu tinha alguma mensagem, né? Eu passei o mês de dezembro inteiro, e algum mês de janeiro, meditando na pregação, né? Uma pregação, acho que é uma das maiores pregações do século passado, né? Que atingiu ganharam-se muitas almas, né? O pregador Charles Spurgeon, não, é Jonathan Edwards. Confundi Charles Spurgeon, que o Google me deu um devocional. Valeu, Google, muito bom, do Charles Spurgeon, recomendo. Então, quando a gente começa a confrontar esse velho homem, também tem um confronto entre o caminho de Deus traçou para nós, para vivermos, e o caminho do homem. O caminho do homem, nós somos especialistas, né? Pessoas a qual se converteram já depois de uma certa idade, já vão saber exatamente o que eu estou falando. E no pecado nós somos especialistas, né? Muitas vezes nós só não reconhecemos, mas fazer, a gente é craque, né? E confrontado em conhecer o caminho de Deus, né, que é o peso maior, é saber entre o caminho estreito, né, entre o caminho largo, né? Muitas vezes acha-se que o caminho largo é viver no mundo, viver de forma desenfreada para os prazeres, né? Cometendo toda a sorte de coisas que até para a sociedade às vezes são reprovadas, né? A gente imagina que é um carnaval e orgias, né? E muitas vezes não, porque nesse caminho estreito nada mais que é a religiosidade, viver achando que através dos próprios esforços você consegue ter paz, mas em uma comunhão com Deus. Essa religiosidade, ela sim, ela mina, ela mata, ela destrói relacionamentos. Muitas vezes você pratica essa rotina religiosa, você tem a ideia de autojustiça, porque está cumprindo uma rotina, mas aí você vê dentro das casas, né, os problemas, você vê o desenvolvimento dos filhos com problemas. Você vê que uma vez que nós já mais adultos ou mais experimentados na fé, né, muitas vezes o papel nosso é fazer com que aconteça na vida dos nossos filhos aquilo que não aconteceu na nossa, né? Blindar nossos filhos para que não aconteça aquilo que a gente sofreu, né? E muitas vezes o que acontece não é isso. Você vê mesmo nas famílias cristãs, né? Elas em aparência bonita, mas dentro de casa acontecem coisas
dentro de casa acontece mesmo coisas que até mesmo um descrente não imaginaria. Até mesmo para o descrente é uma coisa assim tão perversa, uma coisa assim tão cruel, uma coisa assim que você vê coisas absurdas. Como eu já tinha falado para alguns, né, que eu já fiz atendimentos, né, na faculdade, e lá na região de Guarulhos, por incrível que pareça, nós tínhamos lá uma grande demanda de pessoas que eram filhos, né, de pessoas, de crentes, né, de pessoas com religiões, né. Era uma demanda muito grande, né. Aí lá, como num ambiente onde você tinha certa liberdade, né, e você cria uma empatia, as pessoas falando coisas que acontecem dentro de casa. Aí briga entre pais e mães, opressões, né? Gente, ali eu imaginava assim, sempre a gente imagina que pode acontecer de tudo, né? Mas eu nunca imaginei tantas coisas assim. Para mim foi difícil lidar. Depois eu fui, com toda a dificuldade a gente vai se adaptando, né? Eu não imaginava. Como você vê pessoas aparentemente fisicamente bonitas, mas por dentro cheio de mazelas, cheio de sofrimento, cheio de maus tratos, e também pessoas com aquele processo de vitimização, né? De coitadismo, né? Onde que já com certa idade, né? Não conseguiu superar ainda tudo o que aconteceu lá no ambiente familiar. Então, trazendo assim esses encontros, onde que ainda, com a graça de Deus, ainda vamos fazer muitos, né? Justamente para podermos melhorarmos em todos os sentidos, né? Por sabermos que o mundo jaz no maligno, aqui como em 1 João 5,19. E como também sabemos que toda a natureza geme e padece com dores de parto. Então a natureza, nós dizemos como esse homem natural, né? Se deixarmos ele agir por nós e não estivermos conscientes de que o que fazemos está errado, o que fazemos é pecado, né? Vamos continuar sofrendo. Como em tudo que parece que, não sei como vocês estão pregando já, né? Sempre na semana que você vai trazer a mensagem, parece que acontece algumas coisas. Não sei se então, como eu estava dizendo, eu ia trazer essa mensagem, mas aconteceu um fato que mudou a minha mensagem. Eu moro num quintal da casa de um senhor e de uma senhora, uma família muito grande, a parte dela, lá no interior, do lado de Campinas, né, que chama-se Salto, a cidade. Aí quando estava só meditando nessa pregação que eu ia fazer, quando foi na quinta-feira, foi acometido uma tragédia. Sobrinha desse casal, ela cometeu suicídio. E ela estava 2 casas depois, assim, e era uma ruinha sem saída, assim, logo no finalzinho. Isso me fez, nossa, abateu toda a família, né? A minha bateu muito, né? E a gente vê a nossa impotência diante de certas coisas. Então foi muito triste, né, ver essa condição dessa família. Não é uma família evangélica, é uma família muito católica, muito religiosa, mas uma moça de seus 38 anos tinha uma filha de 12 anos. Ela já tinha uma vida assim, que se separou várias vezes do mesmo marido,
nessas indas e vindas, né? Mas aparentemente estava tudo bem, ninguém via o sofrimento dela. Assim, era uma pessoa bem enérgica, né? Uma pessoa bem, com uma aparência de ser forte, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo realmente com ela. Então foi que ela colocou aquela corda no quintal, e aí a filha saiu para dormir na casa da coleguinha. Daí a filha chegou de manhã, 12 anos, ainda bem, a menininha tinha esquecido a chave, aí ela não conseguiu abrir o portão. Ela chamou o pai, né? O pai veio, o pai não mora lá, veio, aí entrou, a menina foi no quarto, o pai começou a procurar a mãe, né? Tinha um belo carro, uma bela moto, ela tinha uma boa condição, né? Não é uma pessoa, estou dizendo para você, que a gente às vezes acha que acontecem essas coisas mais com pessoas pobres, né? Que não tem uma condição financeira para conseguir as coisas que deseja. Não, você tinha um bom emprego, um belo carro, uma bela casa, uma bela moto. Aí esse pai foi procurar, falou: o que aconteceu? Está estranho, né? Foi e encontrou ela lá no fundo, assim, porcada lá. Então foi muito triste, gente. Nossa, desejo isso para ninguém que passe por uma situação dessa, mas sabemos que é um tabu e ninguém se fala nisso, todo mundo tem medo, e nós, como, né, sal dessa terra, luz desse mundo, temos a esperança, né, em Cristo, nossa suficiência em Cristo para ajudarmos, né, tanto a família em acolhermos, né, e ajudarmos pessoas que passam por esse mal. Outra vez também no hospital, eu fazia estágio no Hospital Geral de Guarulhos, e também deparei com um caso de uma criança de 14 anos na tentativa de suicídio. Ela foi frustrada, né, cortando o pulso. Foi parar no hospital, desmaiada, perdeu muito sangue, e a gente vê, aí nesse caso é um pouco diferente. Nesse caso a família já era estruturada, mãe e pai separados, né? Então uma menina sofreu por certas coisas, né? Mas também, diferente disso, nos atendimentos que eu fiz, eu também fui surpreendido, porque eu encontrei uma menina que ela tinha tudo para ser uma delinquente, tinha tudo para ser uma pessoa totalmente desesperançosa, depressiva, que o pai também se matou na frente dela. E eu encontrei uma pessoa sadia. Como ela foi ao meu atendimento, eu fiz as consultas com ela, né? E dei alta para ela: você está bem. Isso, você superou e atravessou, né? Todo esse caminho, né? De forma exemplar, porque você conseguiu superar as dores. E o mundo, como a gente sabe, né? Que ele jaz no maligno, né? E ele é cheio de aflições. Então, essa nossa geração, ela é a mais triste e problemática que já passou por essa terra. Tem ideia disso? Essa geração, não é geração assim, jovens, adultos. Essa geração que vive hoje, todas as pessoas que vivem hoje, né? Ela é a geração que mais triste e problemática passou nessa terra. Por isso que você vê, a gente vê grandes demandas aí, tanto trabalho para aqueles que trabalham com educação, para aqueles que são líderes, né? Para aqueles que estão aí trabalhando. Cada vez é mais difícil você ver coisas, cada coisa que você vê, cada pessoalzinho que chega, né? Vai renovando, cada pessoa que chega, você vê cada coisa, né? No século XXI, que é chamada modernidade, né?
criou-se uma expectativa de ser a geração mais feliz de todos os tempos. Avanço da medicina, ou seja, nas épocas passadas, a expectativa de vida era muito baixa, né? Por causa das doenças, né? Você morria de gripe, você morria de coisas tão simples que para nós hoje a tecnologia, né? Veio com os meios de locomoção, né? Toda embargado aí, o pessoal um pouco, né, que está mais antigo, vamos dizer assim, né? Lembra da época da roça, da época com poucas condições, né? Aí você vê o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento das fábricas, e trouxe toda essa tecnologia e para satisfazer e facilitar a nossa vida. E isso não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu. Com isso também veio outros problemas, né? Outros sofrimentos, a quais a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Já falei um pouco também lá nessa reunião que fazemos, né? Mas como o mal uma das mazelas, né, desse século, né? Umas que é bem falada, que é a ansiedade. Ansiedade no modo, vamos dizer, extremo, tá, gente? No modo mais avançado. Não é a ansiedade comum, todo mundo tem, né? A expectativa de um pai que nasceu filho. Não é isso, ele está dizendo uma ansiedade exacerbada. Algo que traz alguma coisa para você, porque nada mais resumindo tudo, a ansiedade, eu posso sim dizer, né, que a ansiedade é um sofrimento antecipado por não conseguir controlar as coisas. Você sofre antecipadamente porque você não consegue controlar. É justamente isso. Tem a ideia, né, que consegue tomar conta de tudo tem que estar conforme, tudo tem que estar. Então a ansiedade também é ao extremo, né, mas muitas vezes, surpresa de alguns, também a ansiedade ao supremo não é pecado. Ela distancia você de Deus e de resolver os seus problemas. Então, tratando isso diante de Deus, né? Tratando isso diante de Deus, certamente você poderá melhorar em relação a isso. Alguém aqui se acha ansioso? Ergue a mão aí quem sabe ansioso. Ergue a mão quem conhece alguém ansioso. Está vendo que vai aumentando. Então essa ansiedade é um dos maus do século. Só vou fazer também uma outra enquete aqui. Quem que rói unha, ergue a mão. Só aumentar. É porque alguns não conseguiram erguer a mão porque estava roendo, tá, a unha. Quem conhece quem rói unha? Alguém aqui? Então, aqui há sentido também, como também aqui, vou falar para vocês, gente, se esse hábito que vocês têm de roer unha é uma coisa constante, por favor, procure ajuda. Hoje nós temos a internet aí, com tantas informações. Vai pesquisar, eu não vou aqui falar realmente as coisas, porque tem várias causas, né? Muito mais branda, né? Uma coisa é a fome, mas eu acho que quem come direto não é por causa da fome, tá? A coisa mais branda são o tédio, né? Muitas vezes você está com tédio, mas na maior parte das vezes, quando é constante, dá tempo de machucar, degradar mesmo, sai sangue na pelinha, acaba a unha, vai na pelinha, né? Isso tem um nome, chama-se onicofagia, né? Deve ser tratado.
justamente porque a questão não é só a questão física da sua unha, o que pode afetar, né? É pela questão interior. É uma questão interior. Muitas vezes quem comete essa hábito, né? Vamos dizer, essa mania, pode estar sofrendo um certo estresse, um certo nervosismo, medo, né? Ou um sofrimento interior, onde que é extravasado. Existe aquela máxima em psicologia onde fala que quando a boca fala, o corpo sara. Veja bem, isso não me complica. Quando a boca fala, o corpo sara. Por isso devemos, né, falar os nossos problemas para tentarmos, quando nós não conseguimos resolver. Mas quando a boca cala, o corpo fala. Por isso que na última encontro nosso a gente estava falando sobre as doenças psicossomáticas, né? Uma série de doenças, a maior parte das doenças que temos, né, físicas, são acometidas por uma desordem, algum problema mal resolvido, né? Alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo, você não expõe, né? Não coloca diante. Isso eu estou dizendo no modo geral, aqui eu estou dizendo para todos, né? Não só a igreja do Senhor, como também todas as pessoas do mundo, mas nós temos recursos, né, da palavra de Deus, nós temos o Deus que anda conosco. Então muitas vezes a gente sofre por certas coisas de bobeira, certo? Porque temos tudo ao dispor, mas continuamos na nossa humanidade, no nosso velho homem, arrastando. Também, e um outro mal do século é a depressão. A depressão é como uma perda de interesse. Vamos tentar resumir, né? É a perda de interesse por coisas que são realmente importantes para a vida, né? A pessoa, ela perde o interesse de trabalhar, ela perde o interesse de se levantar, perde o interesse de comer, né? Ela vai perdendo o interesse e se reserva, e se exclui, se isola, né? Então, uma desordem emocional, coisa que a gente tem falado muito aqui, né? De sentimentos e emoções, né? E essa fragilidade. Então, esse é um outro alerta, né? Que também nós cristãos também passamos por essas coisas e muitas vezes poderíamos, se a gente falar mais, né? Buscar ajuda. Às vezes é uma coisa mais profunda, realmente tem que procurar uma ajuda médica, né? Psiquiatra, né? Algum profissional da parte de terapia, mas muitas vezes também pode ser resolvido pela própria meditação da palavra, pelo próprio proceder conforme a palavra, conforme também o aconselhamento bíblico dos irmãos, né? Dos irmãos experimentados na comunhão, né? Também esse fica o alerta, né? Porque muitas vezes derivam muitas vezes essa depressão, essa ansiedade deriva de causas que nós estamos fazendo, de coisas que nós estamos fazendo, e muitas vezes essas coisas são pecados, e esses pecados se separam de Deus. Então, um entendimento assim básico, né? Deus fez as suas promessas e garantiu para você e creu nele pela fé, né? Então essa seria muitas vezes, tá, gente? A gente não determina nada, né? A gente coloca só
as questões, né, que muitas vezes é a falta de fé, a confiança num Deus que é soberano, que cuida, que prometeu que estaria ao teu lado, né, que fez morada pelo Espírito em seu coração, né, que é o Consolador, que está contigo, e assim a gente ainda... Então esse cabe também um alerta. Por isso que eu digo que não é muito uma pregação, é mais uma mensagem, né? Eu não sei ainda até onde a gente vai, né? Mas aí eu vou discorrendo sobre cada comentário aqui, coisas que eu tive pensando nesse período curto que eu preparei aqui, certo? Então eu tinha falado também no outro dia, né, de outro mal do século que vem aparecendo, né, que é a falta de empatia, né? Cadê o som? O som gravou, né? Que a falta de empatia, né? Empatia, como muitas vezes a gente coloca aquilo que é inanimado, né? Hoje você vê na televisão em formas humanas, né? Você pega um cachorro falando, você põe um objeto, cria ele características humanas, objetos falando, né? Mas o ser humano tem a capacidade também de se tornar como objetos, né? Como um cone. Você viu, o ser humano é o cone, é o poste, né? Muitas vezes nós fazemos assim, diante das situações para as quais nós deveríamos reagir de uma forma positiva, né? De uma forma de se desprender do eu, né? E ir entender melhor o outro. Eu coloquei assim, que a falta de empatia é quando você deixa de ser egoísta, descola o teu umbigo e vai em direção ao outro para compreender os sofrimentos, os sentimentos, as reações deles. Então é isso que é a empatia. E hoje, cada vez mais, né, existe essa falta de empatia. A pessoa é o cone, só o poste. Acontece situações, ela, né, fica como se não é com ela, né? E não entende, tenta entender também essa dor, não tenta compreender também esse irmão, né? Não tenta entender, então ela não consegue ver com os olhos da compaixão. Eu falo lá em casa, né, que uma das coisas que para mim eu sonho sempre em ter e conseguir vislumbrar e contemplar isso, é aquela passagem onde que Cristo, ele fala na Bíblia, onde Cristo viu a multidão. Ele fala assim: e viu a multidão e teve compaixão deles, pois andavam cativos e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então eu falo para minhas meninas: vamos lá no mercado, assim, vamos andar, quando você vê um lugar onde tem muita gente passando, aquela aglomeração, né? Então você vê algumas pessoas, você fica imaginando como que é a vida delas, né? Você vê casais bonitos, você vê gente brigando, você vê gente na correria, você vê gente suando, você vê gente trabalhando. Então quando você vai, assim, o melhor laboratório é o mercado municipal. Quem que vai no mercado municipal aí? Pega a mão aí. Quem foi hoje? Eu fui hoje na Breganha. Não deu pra ir? Muito bem, eu cresci lá aqui em Taubaté, no mercado. Eu trabalhei lá na feira dos 12 aos 19 anos, né? Então para mim foi o melhor laboratório, assim, de ficar observando. Eu sempre fui uma pessoa observadora, né? Então eu trabalhava lá de madrugada, sexta, trabalhava sexta, ia de madrugada no sábado e de madrugada no domingo. Então eu vivenciava todas aquelas situações, né, de gente passando, de gente rica passando, de gente pobre pedindo as coisas, gente querendo até tomar o álcool. Lá você escrevia os preços, né, com pincel. Aí você, nas bancas, tinha um álcool que você ia colocando no pincel, né, alimentando. Aí chegava aquelas pessoas pedindo álcool. Já aconteceu comigo, eu emprestei achando que era
para pôr no pincel da banca do lado, não era o cara para tomar o álcool. Você vê aquela situação daí que o meu chefe falou, não peço álcool. Rapaz, eu nunca mais voltou com álcool. Você só entender como que chega, né, o nível, né, que nada mais é da pessoa estar tentando suprir uma necessidade que não é física, né, e sim interior, né, um vazio, né. A gente vai falar ainda tempo desse vazio. Então essa falta de empatia aponta hoje, tem sido apontado, né, e é muito infeliz saber que acontece também em nosso meio, na igreja, né, e a reunião daqueles que foram salvos, né, acontecer isso também, né, uma vez que a palavra diz que devemos deixar as nossas coisas e ser altruísta. Não vou trazer aqui tantos versículos, mas sabemos disso, né? Carregar as cargas um dos outros. Agora,